Então, boa noite, galera. Vamos aqui para o nosso Colab. E eu tenho aqui um novo, apenas para executar nossos códigos. E vamos botar aqui a aula 4 de 12 de 2025. Estamos com algumas aulas atrasadas aí, né? E vamos provavelmente trabalhar aí no sábado para poder concluir. Temos o mês de dezembro aí todinho. Talvez não seja preciso o sábado, mas se for a gente fala. É bom que vocês aprendem mais coisas, né? Deixa eu ver onde é que tá aqui. É isso. Pessoal, na aula de hoje, eu gosto de virar assim, não sei se vocês ficam me vendo, que eu afasto a cadeira. O que a gente vai trabalhar é com um assunto chamado erros e exceções, que a gente costuma ter no Python, tá? Em qualquer linguagem de programação. Então a gente pode ter erros do tipo de sintaxe, quando a gente escreve, né? E não está correto a sintaxe. Pode ter erros são exceções, onde o seu código, né, realiza algumas operações que não são válidas, como por exemplo uma divisão por zero. E na aula de hoje a gente vai trabalhar, né, vai ser uma aula rápida, esse assunto é rápido, que eu não entro em detalhes também, esse é um curso básico. Normalmente, só para vocês terem ideia, esse assunto não se fala nem nos cursos básicos de Python, porque é um assunto que dá em si entender que você já tem orientação a objeto, e é um assunto mais para frente, mas eu consigo aqui colocar sem ir tão a fundo. Então, normalmente, o que é que os erros, por que elas acontecem? Primeiramente, erros fazem parte da programação. Hoje em dia, pessoal, a programação, né, tá mudando, né? Com a ideia da IA aí, a IA está fazendo muita coisa, muito código. Onde antes a gente codificava, depois a gente começou a pegar do Google, né, códigos prontos e ajustar. Hoje em dia a gente diz o que quer e a IA gera, não adianta negar isso. A IA gera o código e gera um bom código, se a gente fizer um bom prompt também. A questão hoje em dia maior é você compreender os códigos, ler o código, saber o que é, entender o código e saber como resolver um problema. Aí eu sei como resolver esse problema, vai ser esse passo a passo aqui. Então eu vou gerar esses códigos que eu vou pedir a IA e ela vai me dar, mas eu vou entender o que ela está falando ali. Então essa é a minha visão de programação hoje em dia para quem está aprendendo, né? É o processo inverso. Eu não te peço mais para fazer uma função que calcula um fatorial. Eu te peço para tu analisar uma função e tu dizer o que ela faz. É mais sentido. Porque se eu pedir, faz uma função que calcula um fatorial, ninguém vai fazer na vida real. Vai pedir para a IA fazer. Agora, se tu pega um código pronto, que a IA gerou, ou que tu pegou na internet, e tu não entende, então é mais difícil, né? Então, o mais importante hoje é você compreender código. Para você compreender código, você tem que estudar a linguagem e você tem que também saber programar. Porque senão você não vai entender. Não faz sentido? Então, erros acontecem, né? Que muitas vezes o iniciante, ele tem medo dos erros. Acho que essa posição aqui fica melhor, né? Tem medo dos erros, né? Deixa eu fazer isso aqui, né? Sou meio... E o programador, ele não precisa ter medo dos erros, né? É saber resolver eles. A gente aprende errando, muito bem. Então eu acho até que tô logo compartilhar minha tela, senão eu esqueço. Então esses conceitos de erros e exceções são comuns em qualquer linguagem de programação, né? Então
Quando eu tenho um erro, normalmente, eu não tenho como continuar meu código. Já uma exceção, eu consigo organizar ela de forma que eu posso comunicar que algo aconteceu errado. Então, se algo, por exemplo, impossível acontece, como por exemplo uma divisão por zero, é como se eu dissesse assim: ei, tem uma divisão por zero aqui, tem algo errado aqui. Essa levantar a mão é como se eu estivesse levantando uma exceção. Né? Então, por exemplo, quando eu tenho em Python algo desse tipo aqui, quando eu tenho em Python algo desse tipo aqui, eu vou pegar do material print e eu vou escrever aqui, eu poderia escrever olá mundo, como a gente já fez várias vezes, né? E esquecer disso aqui. Se eu rodar isso aqui, ele vai me dar um erro. Ele vai dizer que faltou um parêntese, né? Tá dizendo aqui, ó, um erro, um sintaxe erro, é um erro de sintaxe. Né? É como você escrever uma frase sem um ponto final. Algo está incompleto. Então, isso é um erro de sintaxe. Tá? Outro exemplo que a gente pode ter, por exemplo, se você tiver aqui um numerator, por exemplo, numerator igual a 10, denominator igual a 0. Se você for calcular aqui um result que vai ser numerator dividido por denominator, você sabe que isso vai acontecer um erro, né? Ele vai dizer o quê? Ó? Divisão por zero. Qual foi o tipo do erro? Zero divide o erro. O código está certo, mas matematicamente é impossível, né? Então, essa é uma exceção, é o que as exceções, elas interrompem o código, né? Outro exemplo. Por exemplo, você tem uma lista, números, 1, 2, 3, certo? E aí você manda imprimir, print, numbers, número 8 não, numbers, item 0, 1, 2, né? Se você mandar imprimir o 3 aqui, não existe. Né? Deu que 1? Index erro. Ou seja, o índice da lista está fora da escala de valores. Os índices aqui são quem? 0, 1 e 2. Né? Existe o índice 0, que tem o valor 1, o índice 1, que tem o valor 2, e o índice 2, que tem o valor 3. Né? Então é como pedir para o Python que você pegue um item que não está na prateleira, que não existe. Aí a questão agora é a seguinte: como é que eu trato isso aí? Então, como é que eu evito que o programa... Como é que eu posso evitar que o programa pare? Como é que eu posso dar uma resposta para o meu usuário? Né? Usando o que a gente chama de try except. Em Java, já try catch, né? Então você vai dizer o que aqui? Aqui você vai dizer qual é o código que pode dar erro. Vai estar aqui no try, né? Então aqui você pode ter um código que pode dar um erro. E aqui você vai ter o que no except? No except, velho, o que fazer? O que é que eu vou fazer caso aconteça um erro, né? O que é que eu vou fazer? Então, se eu tentar rodar qualquer um daqueles códigos que deu erro aqui, o except vai pegar o problema, né? Então, por exemplo, se eu pegar aquela divisão por zero, copiar, no caso aqui eu tenho que dar um
uma indentação, né? E eu tentar rodar, ó. Opa, tá faltando um try. Deu um syntax erro, né? Tá faltando o quê? O que posso fazer? Tá. O que é que ele tá dizendo aqui? Ele tá dando erro, né? De divisão. Mas eu quero saber o que eu vou fazer caso tenha um except. Eu tenho que botar alguma coisa aqui, né? Então eu vou botar aqui print erro. Não é possível. Aí veja só isso. A diferença. Cadê o erro? Sumiu. O erro sumiu. Tá bom? Então, não é possível dividir por zero, que é a mensagem que está aqui. Aí você diz, pai, tem alguma coisa errada aqui. Se você pensar direitinho comigo, você vai dizer, tá, como é que tu sabe que o problema era divisão por zero? Claro que eu estou botando isso aqui de propósito. Mas imagine que isso aqui é um algoritmo bem complexo, e no meio do algoritmo, o denominador por algum motivo virou zero, ou lá no meio do cálculo, lá em alguma hora teve uma divisão por zero. Né? Na verdade, eu não sei. O except, ele captou essa exceção. Mas aqui eu disse que era divisão por zero, mas na verdade eu não sei. Né? Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas o que vocês querem que vocês entendam agora é que o except ele capta qualquer exceção aqui, não só a divisão por zero. Qualquer uma. Então, se você tem um código que pode ter um erro, pode dar um problema, você coloca isso dentro do bloco try. Né? Se o erro for divisão por zero, aí você vai usar o except zero divide o erro. Né? Except zero já tem aqui, ó, divide o erro. Então, do jeito que está aí agora, ele captou, porque foi uma divisão por zero. Certo? Mas, se o meu problema fosse outro, por exemplo, eu vou copiar esse código. E vou ter um problema agora de lista. Eu estou tendo um problema aqui? Eu estou tentando acessar um índice que não existe na lista. Beleza? A exceção foi lançada. Ele não capturou. Por quê? Porque a minha exceção aqui é zero divide um erro. Ele não reconheceu. Zero divide um erro não é igual a index erro. Agora, se eu jogo um index erro aqui, ó. Certo? Ah, Tiago, mas eu não sei qual o tipo de problema que pode ter. Except. Vai servir para todos. Tá bom? Então, quando você trata... Porque aqui você pode personalizar a sua mensagem. Ó, erro. O erro foi... Não é possível acessar um elemento com este índice. Basicamente isso. Que a mensagem vai ser adaptada ao tipo do problema, né? Então, o try e o except são fundamentais para isso aí. Tá bom? Então, você vai ter erros de sintaxe, como a gente já viu. Né? Erros de sintaxe. Como esse erro aqui que eu tinha causado. Né? Você pode ter erro de sintaxe como eu ia tendo aqui agora, né? Outro erro muito comum é você fazer if e já continuar no código. Né? Esquecer dos 2 pontos. Então, erro de escrita mesmo do código. Outro erro que você pode encontrar é o name erro. Por exemplo, vou criar um novo bloco aqui. Você faz assim, print valor. Que ainda nada é valor. Entendeu? Não existe essa variável. Então, o valor não foi definido, um name erro. Outro tipo
Você está pedindo para o Python alguém que você nunca disse a ele que era. Outro tipo é o type erro. Imagine isso aqui, ó. Resultado é igual a 5 mais 10. Type erro. Você não pode somar can only concatenate string to string, not um int. Né? Você está tentando concatenar string ou somar 10 com 5, 5 com 10. Né? Tem o index erro, como eu já falei para vocês, né? Tem vários tipos de erro. Estou mostrando os principais aqui, mais comuns, tá? Tem o que erro, muito comum em dicionário, como por exemplo, você vem aqui, ó. Aí você coloca assim, ó, tem um dicionário, pessoa. Lembra do dicionário? Aí eu coloco lá que a chave é nome, Ana. Certo? E aí eu vou imprimir aqui print pessoa e eu passo idade. Então, quem é a idade? Não existe essa chave. Né? Um erro também comum é você, por exemplo, quando a gente vai converter, quer dizer, um número, aí eu quero converter esse número para inteiro, mas aqui eu passo ABC. Erro de valor. Né? Esse valor não é válido para essa conversão para inteiro. Tá? Mais um comum. Então já outro tipo de erro. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Daqui a pouco eu vou fazer uma observação aqui. Deixa eu só concluir isso. Você quer abrir um arquivo em Python, né? A forma básica é essa daqui. Mas eu não vou falar, né? Vai ter uma aula aí de arquivos, né? A gente tem uma aula ainda de biblioteca. Que a gente vai ter que fazer aí uma aula extra no sábado. Vai ter uma aula de arquivos. Né? E provavelmente uma aula de interface gráfica. Eu vou deixar orientação a objeto e expressões regulares fora, provavelmente, tá? Que não dá tempo. Mas teremos na próxima aula bibliotecas, aí eu trago no NumPy e mostro outras e outras. Aí só apresento a vocês, né? Tem na aula gravada também um bocado de biblioteca lá que fala de imagem, enfim. Você vai abrir um arquivo aqui que não existe. Escrever arquivo que não existe. Não existe esse arquivo. Certo? Exf. Aí eu digo assim. O conteúdo vai ser leia F, né? Read. F é a referência para esse arquivo. Ou seja, ele não encontrou esse arquivo no meu computador. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Para cada tipo de erro desse aqui, quando você for usar o try-catch, você vai ter que especificar qual o tipo de erro que você tem. Se for um erro de divisão, capte e diga, não é possível dividir. Se for um erro de índice, diga, olha, foi o índice que você está tentando acessar que não é válido. Né? E assim por diante. Mas e aí? Se eu não sei o erro, aí você vai usar o except. Né? E aí tem outras fórmulas também. Né? Você pode usar o except. Por exemplo, você pode criar aqui, ó, aqui abaixo, o except. Porque se o erro que aconteceu nesse código não foi de índice, o except vai capturar. Né? O except vai capturar. Eu não vou tirar aqui, a gente vai ter outros exemplos, tá bom? Se não ficou claro isso aí, pergunta, tá, gente? Então tem mais 3 conteúdos aqui que é importante que a gente saiba. Que é o except, né? Múltiplos excepts, como vocês estão vendo. O else e o finally. Então, a gente pode ter mais de um except. Eu posso ter a minha estrutura aqui de try-catch. Posso ter aqui um try. Certo? Eu escrevo meu código aqui, vou escrever pass. Aí eu posso ter aqui um except, value e erro.
Se for um erro de valor, aí eu posso ter aqui um except se for um erro de divisão por zero. O que é que eu vou fazer em cada situação dessa, né? Então assim, se tiver um erro de valor, o que é que eu faço? Se tiver um erro de divisão por zero, o que é que eu faço, né? Então aqui, digamos que eu quero pegar aqui um n, olha só isso, n igual a um int, aí eu vou botar um input, isso aqui vocês já sabem fazer, digite o valor, né? N vai pegar esse valor, resultado vai ser igual a 10 dividido por n. Eu vou ter dois tipos de erro aqui, eu posso ter até mais, né? Mas vamos ver o que é que vai ser impresso. Se por aqui, por favor, for um erro de valor, digite um número inteiro. Porque você tratando a exceção, galera, o programa não vai parar. Certo? Aqui a gente está fazendo um códigozinho simples, mostrando aqui no Google Colab, mas o que eu estou querendo dizer é que se for na vida real, uma exceção que aconteceu no software seu, o programa ele finaliza, né? Ou ao menos aquela parte ali finaliza, mostra uma mensagem feia, a depender de como você tiver feito. Então, se for um erro de divisão por zero, você tem que dizer assim, não é possível se você roda isso aqui, ó, né, digita um valor, que é o de n. Se eu botar um 10, nada aconteceu. Inclusive, eu poderia até continuar aqui o programa. Ele parou aqui porque eu não pedi para ele fazer nada. Mas se eu fizesse aqui, ó, print resultado, vou rodar. Se eu botar 10, ele imprimiu 1. Rodou o programa normal. Se eu rodar de novo, se eu botar aqui ABC, o que é que aconteceu? Digite um valor, botou AB. Por favor, digite o número inteiro, né? Esse resultado aqui apareceu 1, porque já está guardado na memória. Mas se eu jogar ele aqui embaixo, se eu botar 10, vai dar 1, ok. Se eu botar ABC, olha o que ele vai fazer. Digite um valor. Por favor, digite o número inteiro. Mas não para, ele não parou o programa. E aqui eu poderia, por exemplo, ir para outra parte do software e assim por diante. Mas eu tratei essa exceção. Se eu botar aqui um 0, ele vai dizer não é possível fazer uma divisão por 0. Que ele captou esse erro aqui. Sabe aquele erro que você teve? Se você só chegar com isso aqui, ó, rodar, botou o 10, ok. Rodei, botei ABC, dá um erro. Rodei, botei 0, dá um erro, né? Uma outra forma, mais um componente importante aqui no tratamento de exceção, é o else. O else ele só roda se nenhum erro ocorrer. Como é que seria isso? Imagina aí, ó, tu tem aqui o try, tu tem aqui o n igual a, vamos lá, int, input, é a mesma coisa, né? Que é quando eu tô querendo copiar e colar. Digite um número. Resultado. Mesma coisa, né? Vamos botar aqui 10 dividido por n. Caso tenha uma exceção, aí eu posso fazer isso assim também. Se for uma exceção de valor erro, ou de 0 division erro, qualquer uma dessas aqui,
eu posso também fazer desse jeito e dizer assim, ó, referencie como é e diga, ó, em print, ele tem uma mensagem padrão de erro, tá? Erro, o próprio é, certo? O que é que ele está dizendo aqui? Se acontecer um erro de valor, ou seja, se no N aqui eu digitar ABC, por exemplo, ou digitar um 0, vai ser lançado um valor e erro ou vai ser lançado um 0 divide um erro. Se isso acontecer, capte e faça isso aqui. Fazer o quê? Como é, ou seja, as é, né? Imprima erro e o é. O é o erro que ele vai imprimir. Certo? Se não, ou seja, se não tiver erro algum, ok, então imprima operação resultado. Show? Beleza, galera? Ó, se eu botar um 10, operação realizada com sucesso, o valor é 1. Se eu botar um ABC, olha a mensagem que ele mandou. Except value e erro, ele captou o valor e erro aqui, como é, e disse erro. Erro, que eu escrevi, né? E do lado, invalid literal for int, with base 10 ABC. É um erro mais técnico, mas está tratado. Né? Se eu rodar então 0, erro, division by 0. Perfeito? Um outro componente aqui, então veja que o else seria útil aqui caso não tenha nenhum erro. Semelhante com o que a gente fez aqui, né? Que a gente botou uma linha aqui abaixo o resultado. Um outro componente é o finally. O finally, ele sempre vai rodar, independente se teve erro ou não. Né? Veja, o except só roda se for um erro que aconteceu, que ele capturou. O else só roda se não tiver tido nenhum erro. O finally não. O finally ele roda sempre. Então vamos lá. Você tem um novo aqui, um try. Aí eu vou aqui tentar abrir um arquivo. E vou tentar abrir ele e vou chamar ele de dados.txt. E vou imprimir o conteúdo do arquivo. Arquivo. Ponto. Beleza? Pode acontecer um erro? Pode. Qual é o erro? Exceto, a exceção, um file not found erro. Arquivo não encontrado, erro de arquivo não encontrado, beleza? Aí você imprime na tela. Você pode dizer, encerrando a operação do... Não, aqui eu vou fazer o seguinte, aqui eu não encontrei, né? Então aqui eu vou fazer assim, arquivo não encontrado. Agora, finally, com 2 L's. Caso o arquivo seja encontrado, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um bocado de procedimentos aqui, mas eu não vou nem falar, né? Encerrar. Aqui eu vou encerrando a operação. Tirando o arquivo da memória. Se você estiver trabalhando com banco de dados aqui, é fundamental. Então esse cara aqui vai sempre executar. Então se eu rodar ele, ó, foi o que aconteceu aqui, name de erro. Pegou um name de erro aqui. Name erro. Name dados not fine. It's not defined. Ah, desculpa. Arquivo não encontrado, porque ele estava tentando ler a variável, né?
Arquivo não encontrado. Ele detectou um erro, encerrando a operação e liberando recurso. Rodou esse e rodou esse. Certo? Se esse arquivo existisse aqui, no meu, teria que criar um arquivo dados.txt aqui na raiz. Se esse arquivo existisse, ele não ia rodar esse arquivo não encontrado, obviamente, mas ia rodar o file. Beleza? Você também pode forçar um erro, né, levantar um erro em uma função sua. Por exemplo, você pode criar uma função aqui, dividir. Você vai receber dois valores A e B. E você vai dizer, ó, se B for igual a 0, o que é que você vai fazer? Raise 0 division erro. Divisor, você mesmo, tá? O divisor não pode ser 0, certo? Senão você vai retornar A dividido por B. Então aqui nessa sua função você mesmo forçou um erro, vamos dizer assim, e você lançou o erro. Alguém tem que captar isso aí. Você levantou uma bandeira vermelha, dizendo, tem alguma coisa errada. B é igual a 0. E eu não posso ter B igual a 0. Então, antes de dividir, eu vou lançar esse erro. Veja que eu fiz isso no meu código. Né? É muito comum a gente fazer isso também com classe Java. Então, por exemplo, imagine aí que eu vou agora chamar aqui e vou dizer... input B igual a int input você vai pegar dois valores aqui quaisquer, aí você depois vai dizer que resultado da divisão é igual a dividir A por B. Né? E aí você pode pedir para imprimir isso aqui. Print resultado divisão. Então, se eu rodar isso aqui, ó, peraí. Erro de sintaxe, né? Esqueci desse cara. Veja que ele dá o erro antes. Digita um valor, 10. Digita um valor, 10. O que é que aconteceu aqui? Name erro, resultado de divisão. Dividido not defined. Ah, não rodei esse cara aqui não. Tá, rodei agora. Digita um valor 10, digita um valor 10. Deu 1. Todo mundo entendeu o que aconteceu, né? Ele procurou essa função dividir. Ele ainda não tinha rodado ela na memória, nessa célula. Depois que eu rodei, ela está na célula, agora está na memória. Agora o Colab consegue enxergar ela lá. Essa foi só por causa disso. Então eu digito um valor. Boto 10, o outro boto 10. Ele imprimiu aqui, ó. Ele calculou, ok. Digito um valor, eu boto 10, depois boto 0. De onde veio esse erro? A função dividir gerou esse erro. Porque quando eu botei o B igual a 0, ele disse, ó, se B for igual a 0, lance esse erro. 0 division erro, divisor não pode ser 0. É tanto ó, que a mensagem aqui foi a mesma. Essa mensagem foi por causa disso aqui.
Se eu não tivesse isso aqui, ó, se eu não tivesse isso aqui, rodei de novo, ó, 10 e 0, deu erro. Mas veja que a mensagem foi até diferente. Division by 0, porque é padrão. Né? Aquela anterior, não. Quando ele foi dividir por 0 aqui, ele passou o B para cá, o B é igual a 0, ele lançou por causa desse si aqui. Então ele lançou essa exceção, 0 division erro, e ninguém tratou. Né? Mas só que não, o correto seria o que eu fazer agora, o que aqui? Try, né? Except. Aí é o seguinte. Except, né? Caso tenha uma exceção, capture essa exceção. E aí eu posso até fazer como eu fiz aqui, ó. As e capture essa exceção. Posso até dizer que é... Como eu sei, preste atenção, como eu sei que basicamente a exceção que vai vir de lá é a 0 erro, eu posso botar as, e aqui dizer isso, ó, se acontecer a divisão por 0, coloque que é a própria mensagem, certo? Mas você pode dizer, Tiago, e se por acaso, na hora que eu chamar esse cara aqui, o erro que for lançado não for um 0 division erro. Aqui tu está considerando que ele vai lançar esse 0 division erro quando o B for igual a 0. Quando eu lançar um B aqui, passar um B igual a 0, que ele vai vir para cá e vai lançar. Mas se der outro erro, por exemplo, um ABC, eu botei aquele ABC. Então joga aqui um except, por segurança, que vai tratar todos os outros erros, né? Aí tu pode jogar aqui um except. Deixa eu ver se ele vai funcionar assim. Print também. E aqui tu faz se não, ou seja, se nenhum erro acontecer, apresenta o resultado. Vamos ver se esse aqui vai funcionar. Sintaxe errada. Ele não vai aceitar. Você pode jogar aqui um erro aconteceu. Digita um valor. 10, 10. Tudo em ordem. Digita um valor. 10, 0. Divisão por 0 não pode ser por 0. Divisor não pode ser 0. Por quê? Mas tratou. Quando ele chegou aqui, aconteceu uma divisão por 0. Esse except aqui capturou ele. Beleza? E imprimiu E. Imprimiu E. Imprimiu E. E quem é? Ó, esse raise aqui ele capturou. Na hora que ele capturou, por que ele capturou? Porque quando eu botei o B igual a 0 aqui, ele capturou, não foi do Python, foi da minha função aqui, ó. Não foi o Python, eu quis dizer, não foi a própria classe aqui, como a gente estava fazendo antes. Mas o B aqui, certo? Por ser 0, eu tive esse lançamento. Eu forcei com raise esse erro. Beleza? Quando algo é inválido, isso é muito comum em programas grandes. Talvez não fique tão fazendo sentido aqui, porque isso é um exemplo básico de dado. Né? Então ele vai e diz, não, capturei, realmente, botei um B igual a 0. Na hora que eu executo isso aqui, é lançado esse cara com essa mensagem. Essa mensagem aqui, ó, é passada para esse E. E esse E é impresso aqui. Por isso que, ó, divisor não pode ser 0. Se fosse outro tipo de erro, ele não iria capturar lá. Ó. Ele não capturou lá, né? Foi um value erro. Erro de valor. Uma forma muito... Eu até costumava, até em outras linguagens de programação, como Java, você também tem isso, tá, gente? Mas esse tratamento de exceção, e é bem parecido,
No Python ele não aceita, né? Esse except ele não captura, pelo que eu estou vendo. Mas uma solução aqui seria eu jogar esse cara aqui, value e erro. Ele não acertou. Deixa eu chamar ele com E também. Fica mais fácil. Ah, tá. Desculpa, ele aceita. Estou falando uma besteira aqui. Fazendo uma besteira. O que é que está acontecendo? O problema é outro aqui, né, gente? O problema é o seguinte, ó. O problema é que quando eu boto um B igual a ABC, a exceção está acontecendo aqui, né? No B. Porque eu estou tentando converter esse cara para cá. Então, assim, o que eu poderia fazer aqui era isso, né? Ó. Try. Ou até mesmo aqui dentro. Jogar isso aqui para dentro. Isso aqui não está sendo tratado, né? Aí sim. Fazendo besteira, porque aqui agora ele vai tratar. Um erro aconteceu. Por quê? Não sei se vocês estavam entendendo. Antes eu não estava conseguindo captar, porque como isso aqui estava aqui, o erro não estava na hora de dividir 10 por ABC. Porque quando eu chegava aqui, dividir 10 e o B, que seria ABC, ele nem chegava aqui, né? O erro era aqui, ó. Quando eu ia converter para inteiro. E aqui eu não estava tratando. Por isso que eu estava achando, por que ele não está capturando? Porque ele não está capturando é porque ele está fora do try. Na verdade, não é porque ele está fora desse try. Poderia ter um try aqui. É porque, na verdade, é porque o erro estava vindo nessa linha aqui. Então, para resolver, eu joguei ele para cá. E aí sim, ele vai capturar. Ó. Capturou. Porque esse except capturou qualquer um. Como eu já sei que é um named erro, né, eu posso deixar assim, botar um 10 ABC. Name erro não, desculpa, value erro. Ó, tá vendo? Ó? É tanto que ele não capturou agora porque eu botei value erro, né? Aí você pode dizer, Thiago, como é que ele não capturou? Não tá dentro do try? Você não disse que o erro era aqui? É, o erro é aqui, tá dentro do try. Aí ele disse, é uma exceção de divisão por zero, não é? Aí ele disse, era uma exceção de name value, né? Que era o que estava antes. Name erro, não é? Então ele não achou a exceção. Aí ele lançou o erro. Agora, não, porque agora eu vou fazer o erro. Ser um value e erro. Isso aqui é legal, mas uma boa prática é você lançar aqui um except. Né? Um except. E aqui você dizer que no caso um erro aconteceu para esse except. Porque se acontecer outro tipo de erro diferente, ele vai capturar. Eu vou lançar o erro aqui, ó. 10 ABC. Foi o que aqui? Foi um value e erro, foi. Opa, esqueci de fazer isso, né? É e Zé, porque ele não sabe quem é ali. 10 ABC. Inválido literal foi int com blá 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 blá. É um erro, uma mensagem mais técnica. Mas se você quiser mudar, é só você fazer aqui diferente, como esse, um erro aconteceu. Né? Você pode botar aqui divisão por zero. Valor inválido. Pronto. Aqui, se eu fizer a divisão por zero, ele vai dizer
10 dividido por ABC, ele vai dizer valor inválido, né? Então essa é a estrutura. E eu posso até continuar aqui com finally. Então 10, ABC, bloco sempre vai ser rodado. Você bota 10, 0, o bloco sempre vai ser rodado, tá? Então sempre vai ser rodado aqui no file. Você pode criar aqui para concluir, pessoal, você pode criar também a sua classe de erro. Só que classes é um assunto que a gente não falou ainda, que é a orientação a objeto, que eu nem sei se vou falar nesse curso. Mas você pode criar sua classe de erros, né? Eu não vou entrar em tantos detalhes aqui, mas você pode criar. Por exemplo, você pode criar uma class e vai criar o seu tipo de erro, invalid, age erro, ou seja, não se preocupa com a sintaxe disso aqui. Você vai criar uma classe em Python, né? Uma estrutura de classe é um outro conceito. E dentro dessa classe, você também pode criar, se eu botar aqui um pass. Pass é uma forma, essa instrução pass é uma forma de você dizer assim, vou implementar isso aqui depois, por enquanto, que eu não posso deixar assim e rodar, vai dar um erro de sintaxe. Aí eu boto um pass para dizer, ó, depois eu venho aqui, tá? Então, eu posso criar essa função idade. Você pode criar definir aqui uma função verificar. Só para concluir a aula de hoje. Imagina que tu tem uma regra de negócio no teu sistema, no teu software aí, que a idade não pode ser menor do que 18 anos. Certo? Ou que a idade não pode ser menor do que 0. Então, tu vai dizer que se a idade for menor do que 0, você vai lançar aqui um raise exception, né? De que tipo? Desse tipo, invalid age, erro. Desse aqui que eu criei. Veja que eu já fiz isso antes, né? Só que eu fiz chamando quem? Chamando um tipo de erro que já existe no Python, o zero division erro. Apenas implementei aqui, passei uma mensagem em português, ou em inglês mesmo, mas com a minha estrutura, com a minha forma, né? Então aqui eu não, aqui eu estou criando um erro que o Python não tem, é o invalid age erro. Eu criei essa classe, né? E eu estou dizendo que vai ter, ó, idade não pode ser o quê? Negativa. A idade de uma pessoa não pode ser negativa, né? Isso aqui só para finalizar. Print, eu posso imprimir aqui em dado inválida. Certo? Ele vai rodar essa classe. E aí, se eu for querer chamar essa função, verificar em idade e passar aqui, por exemplo, -1, ele chamou. Tá vendo? Ele disse, ó, se idade for menor do que 0, lance uma exceção de invalid age erro. Isso eu acabei de criar. Idade não pode ser negativa. E ele botou aqui, ó, invalid age erro. Isso não existe no Python, foi eu que criei, né? Se eu não fizesse, por exemplo, se eu não fizesse isso aqui, ó, deixa eu fazer diferente, porque ele já criou essa classe. Se eu fizesse isso dessa forma, ó, invalid age min erro, por exemplo. Olha o erro que ele vai dar aqui, ó. Name erro. Ele está dizendo, ó, invalid age min erro não existe, não foi definido.
Então não é simplesmente eu lançar uma exceção aqui, invalide eis-me erro, igual eu fiz aqui. Igual eu fiz aqui. Aqui é porque esse tipo de erro já existe no Python. Aí você pode dizer, então invalide eis-me erro não existe. Não existe. Isso que está dando erro. Ah, mas invalide eis-erro existe? Existe. Eu criei aqui essa classe. Existe. Pode ver que o erro dele aqui não é mais. Deixa eu voltar isso para cá. O erro dele aqui não é mais esse, ó. Invalide eis-me erro, name erro, erro de nome. Não. É um erro de invalide eis-erro, porque existe invalide eis-erro. Que eu criei esse tipo de erro para mim. Eu já estou ficando uma coisa bem mais complexa aqui. Isso aqui é um assunto que sai do básico do Python, tá? É mais voltado para orientação a objeto, mas que vocês vão ter que em algum momento, se tem interesse, aprender. Então a idade não pode ser negativa, porque a mensagem que eu passo no meu tipo de erro de idade, age é a idade, né? Idade, erro de idade inválida. Né? Beleza, galera? Então vocês não precisam saber mais do que isso de try exception, né? De erros e exceções. Basicamente é isso aqui. Tá? Eu preciso saber aqui, a gente vai combinar um dia, a gente vai trazer uma aula de NumPy, tá? Uma ou duas aulas de NumPy. E aí a gente, deixa eu ver o calendário aqui. A gente só teria duas aulas, dia 11 e dia 18. Certo? Só que eu tenho até o dia 31. Só que eu tenho outro curso de Excel. Dia 25 não dá porque é Natal. 31 também não vai dar primeiro, não dá nem um dia desse. Terças-feiras já é do curso de Excel de inteligência de negócio para quem quiser fazer. Começou terça, hoje foi a primeira aula de verdade. Aí vai ter ainda a segunda, dia 22 e dia 29. E os sábados, 6, 13 e 20. Então, assim, eu acho que vai ser bom a gente ter uma aula aí, pelo menos no sábado do dia 13. Extra e outra no dia 18. Entre a aula dia 11, dia 13 e dia 18. A turma de Excel, eu já vou botar uma aula no dia 6, provavelmente. Né? E eles vão ter aula aí terça e quinta, então vai ser 6 a terceira aula, 9, 11, 16, 18 e 23. Então eles vão conseguir aí as 8 aulas mínimas. Se for o caso, ainda tem dia 30 que daria, né? No dia 29 ou dia 22 daria também. Então assim, é melhor a gente fazer logo as aulas para vocês terem o conteúdo e ter tempo para fazer o exercício do que deixar para lá, né? Porque a gente está indo aqui para a nossa semana 7. Eu vou precisar de mais 3 aulas. Uma de NumPy ou 2. E uma talvez de interface gráfica. Ou uma de NumPy, uma de interface gráfica. E pronto. Porque... Então, pelo menos um sábado aqui para a gente concluir e vocês terem até o dia 27 para terminar tudo. Para ir no dia... A entrega dos certificados pode ser quando eu voltar em janeiro, tá? Mas se der a gente faz até dia 30 mesmo. Mas até dia 27. Então o ideal seria a gente ter uma aula nesse sábado, ou no próximo, ou no próximo. Pelo menos um sábado a gente tem uma aula aí para concluir. Dia 11, 18 e mais uma aula no sábado. E o turma de Excel também. Para compensar, porque a gente teve 2 semanas aí sem aula, né, pessoal? Alguém falou do exercício 6 que não estava conseguindo fazer. Eu vou olhar hoje, tá? O que era. Se alguém que falou tiver aí, pode perguntar. Porque no inteligência desse negócio eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Professor, Não sabe também inteligência desse negócio. Beatriz falou, não está disponível lá para enviar. Quando você clicar lá e ver as instruções,
Não tem a opção de você anexar o arquivo. Foi? Ah, porque tá como material. Vou ajeitar agora. Tá. Atividade 6, na verdade, é isso aqui, ó. Pronto, essa daqui eu vou deixar até esse domingo. E as demais atividades era até hoje, tá? Quem entregou, tá? 15 de novembro, era, na realidade era até dia 30 de novembro. Quem entregou, entregou, hein? Pronto. Isso aqui eu já ajeitei. A atividade 6 já tá, agora pode colocar lá. Pelo curso aqui, pelo andar da carruagem, é Beatriz, Calerá, João, Nadilene e Renan. Tem uma menina que tá online aí, que eu acho que não tá aqui, né? Beatriz, Calerá, é isso? Nadilene, Tiago Lopes. Deixa eu ver. Quem eu chamei tá aqui online? Tá, né? Professor, eu fiz até a atividade 5, porque a 6 estava com aquele Não, projeto. tranquilo, a 5 tá de boa. Até a 5 tá de boa. O que não pode é antes da 5. Nadilene e Beatriz, show de bola. Então eu vou parar aqui, tá, gente?